Pai seja convosco, vamos começar mais uma ministração que vai edificar a sua vida. E você que quer me acompanhar lendo na Bíblia, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Ele deu o seu único Filho para morrer por nós. E eu creio que você não teria coragem de dar seu filho, seu único filho, se fosse o único, para morrer por pessoas. Se eu tivesse, eu não teria. Eu ia pensar dessa forma. Eu nunca vou dar meu filho para pessoas que não prestam. Eu nunca vou dar meu filho para pessoas pecaminosas. Eu nunca vou dar meu filho para pessoas que não merecem. Eu não ia dar meu filho. Eu tenho certeza que eu não ia ter essa coragem. Aí Deus ele teve a coragem de dar o filho dele, o único filho, para fazer um propósito, para rasgar um papel que Adão e Eva assinou. Quando Adão e Eva pecou pela primeira vez, eles assinaram um contrato condenando toda a humanidade, e para as pessoas serem perdoadas dos seus pecados tinha que ter derramação de sangue, tinha que derramar sangue. E Jesus, quando ele foi crucificado, ele rasgou aquele contrato, ele queimou aquele contrato, ele rasgou. Jesus, ele quebrou aquele contrato. E hoje em dia, a gente não precisa derramar sangue para ser perdoado. A gente não precisa ter derramação de sangue para a gente ser perdoado, por causa que o sangue do Cordeiro já foi derramado naquela cruz. O sangue do Cordeiro já foi derramado. E hoje basta a gente fechar nos nossos olhos e pedir perdão a Deus sinceramente, confessando nossos pecados, pedindo perdão sinceramente, com fé, que Ele nos perdoa. Hoje em dia somos priorizados, porque hoje em dia é só a gente, como eu disse, é só a gente fechar nossos olhos e nos arrepender confessando. A gente deve confessar e se arrepender de verdade. A gente já é perdoado, pedir perdão a Deus, a gente já é perdoado. Não precisa ter derramação de sangue. E Deus, Ele te ama, irmão. Ele te ama. Que amor é esse? Deus deu seu próprio Filho para morrer por você, para morrer por mim, para morrer por todos. Hoje você é liberto, irmão. Você é liberto da condenação. Hoje você escolhe, ou você que tem a decisão de escolher se você quer ser condenado ou não quer ser. Você tem escolha. Mas o que decide a escolha é o que você faz aqui na terra. É o que você pratica aqui na terra. O caminho que você segue aqui na terra. E eu te convido a escolher o caminho certo. O caminho, uma vida em Cristo, uma vida servindo a Deus, ganhando perdido, fazendo discípulos. Eu te convido a entrar nesse caminho. Deus, Ele quer ver você andando no caminho certo. Ele quer ver você no caminho dele, seguindo o caminho reto que Ele traçou na sua vida. Deus, Ele já tinha um propósito antes de você nascer. Ele já tinha um propósito na sua vida antes de você nascer. Só que nas decisões más, ou pelo impulso, ou pelo familiar, a gente acaba se diluindo, ficando muito tempo longe da presença, não se encontrando com Deus. Por causa do mundo, o mundo faz o possível. Mas quem faz o mundo fazer o possível para a gente não entrar na presença de Deus é o diabo. O diabo, ele põe coisas no mundo que a gente vai gostar e não vai querer ir para a presença de Deus, porque a gente sabe que vai ter que abandonar aquilo. A gente sabe que vai ter que abandonar, porque a Bíblia condena. A gente não vai. E quando a gente vai, tem tantas coisas para deixar. Mas Deus, Ele te amou, irmão. Deus, Ele te amou. Larga essas coisas que você pratica, esses pecados.
Para de carregar essa sacola cheia de pecados nas suas costas. Seja liberto. Deus, ele quer ver você liberto. Jesus, ele quer ver você liberto. Ele te amou. Ele morreu. Jesus morreu por você. Deus, ele deu o filho dele por você, para você ser liberto, para você não precisar carregando pecado. Para você não precisar carregando pecado. Pare, irmão. Pare com isso. Deus, ele te ama. Deus, ele te amou. Ele te ama e ele sempre vai te amar, irmão. Se você pensa, não tem mais jeito, Deus, ele não me ama mais, Deus, ele não quer me ver na presença mais. Não, irmão, volte, ele quer ver você sim. Ele te ama sim, irmão. Ele continua te amando e ele sempre vai continuar. Ele sempre te amou. Volte, não fique caindo nas armadilhas do diabo, não. Não fique caindo nas armadilhas que o diabo está pondo na sua vida para você não voltar para a presença, não. Amém? Vamos ler em João, capítulo 3, versículo 17 agora. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha, esse versículo é muito interessante, por causa que aqui fala que Jesus, ele não foi enviado para condenar a gente, ele não foi enviado para nos julgar, ele foi enviado para nos salvar, ele foi enviado para tirar tudo o que nos aflige e nos salvar, por causa do que nos aflige é as coisas do mundo, é as coisas que a gente tem que deixar para trás, mas a gente quer carregar o peso, a gente quer carregar aquela sacola cheia de pecado, a gente não pode segurar aquilo pela vida inteira. Ele quer te salvar, ele quer te tirar disso. Ele quer te libertar da prisão do diabo. O diabo amarrou em você. Ele quer ver você liberto. Ele quer ver você solto na presença dele. Jesus, ele não veio para te julgar, irmão. Se você pensa que Jesus ele veio para te julgar, para te condenar, ele não veio para isso. Ele veio para te salvar. Ele veio para te salvar do pecado que você comete. Ele veio para te salvar desse problema que você põe maior do que a presença de Deus, que você põe maior que tirar um tempo para falar com Deus. Isso aí, ele quer tirar isso da sua vida. Ele não quer que você vive nisso não, irmão. Pensando naquele problema, ele não quer que você viva assim, ele quer te libertar. Ele quer te libertar, irmão. Ele não quer ver você saindo da presença por causa do pecado. O que derruba o gigante não é pedra grande, não. O que derruba o gigante é pedra pequena. Eu ouvi essa frase, eu gostei demais dessa frase, porque é verdade. Porque é verdade. O que derruba uma pessoa que pode pregar o evangelho, onde ela prega, todo mundo é batizado, todo mundo vai para a presença de Jesus. Mas o que começa derrubando aquela pessoa não é pedra grande não, não é pecado grande não. O que começa derrotando aquela pessoa da presença de Deus é pecados pequenininhos, pecados do tamanho de uma pedrinha desse tamanho. Aquilo lá que vai fazer a pessoa sair da presença de Deus. Pecados, começa de pecados pequenos. Se ela não largar o pecado pequeno e parar de cometer esses pecados que vão tirar ela da presença de Deus, vai começando pequeno e vai crescendo, quando vai ver, já está um pecado grande, um pecado que está difícil largar. Então vigie, irmão, vigie e ore. Porque a pessoa sai da presença de Deus não é por causa de cansaço, não. Não é por causa que está desanimado, não. A pessoa sai da presença de Deus é por causa que o pecado consumiu ela. Que consumiu a vida espiritual nela, a vida dela espiritual. O pecado que tira a gente da presença de Deus. O pecado tira a gente da presença de Deus. E você é um desses que eu estou falando hoje, irmão. Jesus, ele quer pegar esse pecado e jogar no mar do esquecimento. Deus, ele quer pegar esse pecado e jogar no mar do esquecimento. Jesus, ele veio te salvar. Ele não veio te julgar, não. Ele veio te salvar.
Ele te perdoa, irmão. Você pensa que o pecado não pode ser perdoado? Ele te perdoa. Se Jesus veio para salvar, então ele veio te salvar desse pecado que você está aprisionado. E se você está aprisionado num pecado, ele tem que te perdoar. Você pede perdão, ele tem que te perdoar. E ele te ama bastante. Ele te amou, Deus, ele amou você tanto que ele deu o próprio filho dele. O amor que ele tem também serve para ele te perdoar. É pelo amor que Deus te perdoa. É uma das coisas que faz Deus nos perdoar. É o amor que ele tem por nós. É o amor. Se Deus não nos amasse, a gente não estava vivo hoje. Não tinha ninguém aqui hoje sobrevivendo. A gente é semelhança de Deus, mas a gente para de ser semelhança de Deus quando a gente se afunda no pecado, quando a gente está pecando, errando toda hora. Aí a gente sai da presença de Deus e a gente não está sendo semelhante a Deus. Por causa que Deus, ele não erra. Deus, ele nunca vai errar. E a gente somos falhos. Eu não sou santo, você não é santo, ninguém é santo. A gente somos falhos. E a gente tem que assumir isso. Mas a gente não deve viver falhando todo momento. A gente não deve viver cometendo pecados todo momento. A gente tem que confessar e largar esse pecado. Confessar e largar. Você tem que ter uma nova atitude. Você tem que pôr um pé na frente. Você tem que ter uma atitude de pensar no que o pecado que você está cometendo, confessar para Deus e largar aquilo para trás, entregar para Deus, entregar para Jesus, para ele jogar no mar do esquecimento. No mar do esquecimento. Esse pecado, se você está na presença de Deus ainda, se você não vigiar, esse pecado vai te tirar da presença de Deus. Mesmo que seja um pecado pequeno, ele vai te tirar da presença de Deus. Se você não vigiar, você continuar pecando esse pecado pequeno, ele vai crescendo e vai ficar grande. E ele vai te derrubar. E você não vai cair com uma gota não. Você vai cair, mas vai cair feio. Então, larga esse pecado pequeno, larga esse pecado grande. Não sei o pecado que você comete, mas largue, entregue para Deus, entregue para Jesus. Eu estou falando com pessoas que verdadeiramente sentiu a presença de Deus. Eu estou falando com pessoas que creem que Deus ama elas, mas de alguma forma elas preferiram sair, preferiram largar, preferiram sair debaixo do amor de Deus. Deus, ele ainda te ama. Só que o amor que ele tem, que você fora da presença, não tem como ele agir. Você está dando brecha pro diabo, não tem como ele te dar, fazer promessas que ele te prometeu na sua vida, não tem como, por causa que você está afastado e o diabo está entrando na sua vida, o diabo está destruindo a sua vida, em pouco o diabo está destruindo. Então, pelo pecado, o diabo está destruindo, então Deus quer que você entregue para ele. Entregue isso que está infligindo ele. Jesus, ele veio para te salvar. Ele não veio para te julgar não, para te condenar não. Você não está condenado ainda não. Você não está condenado ainda não. Mas você tem que pensar, parar um pouco e raciocinar se você está debaixo da presença de Deus ou não está. Por causa que você pode estar indo nos cultos, frequentando os cultos, mas isso não define que você está na presença de Deus. Isso não define. As pessoas falam que a igreja é a casa de Deus, que a gente somos a igreja onde a gente frequenta os cultos são a casa de Deus. Eu creio que sim, mas você sentir a presença de Deus não é só você ir lá, ficar sentado, esquentar o banco do culto, não, o banco daquela igreja, não. Você sentir a presença de Deus é um negócio que é difícil de explicar, por causa que você sente de dentro para fora. Não é de fora para dentro, não, é de dentro para fora.
Mas eu não quero falar sobre voltar para a presença, eu quero falar que Jesus, ele veio para te salvar, que ele veio para te ajudar, que ele veio para te aconselhar. E ele te aconselha pelo alguém que fica dentro de você, chamado Espírito Santo. Ele te convence. Você tem que clamar o Espírito Santo para te convencer do mal, para ele te convencer que o mal vai dar sempre mal. Que o erro que você está cometendo sempre vai dar errado. Você tem que pedir a ele para te ajudar, pedir a ele para te mostrar que você está vivendo errado, que você sabe que está vivendo errado, mas peça a ele conselho, peça ao Espírito Santo conselho para ele te tirar disso, para ele te ajudar, pelo conselho dele você vai sair disso. Peça para ele manifestar na sua vida. Clame a Jesus para ele te ajudar, para ele de alguma forma ele te ajudar. Porque aqui no versículo 17 de João capítulo 3 fala que Jesus veio te salvar. E eu creio nesse versículo. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, então isso aqui é a palavra de Deus. Esse versículo aqui foi Deus que inspirou nas pessoas para escreverem. Então, se você quer crer nisso, você crê nisso, volte para a presença de Deus, entregue para Deus esse pecado, entregue para Jesus esse pecado que está te infligindo, esse problema que está te atrapalhando, esse problema que você não quer na sua vida. Entregue para Deus, entregue para Jesus. Ele quer que você entregue para Ele. Ele não quer que você viva com problemas, não. Ele não quer que você vive afligido, não. Arranca de você de uma vez. Arranca desse pecado de uma vez. Tome uma decisão de largar esse pecado e não cometer mais. Tome uma decisão de confessar e largar. Tome essa decisão. Você tem escolha. Quem escolhe se você quer pecar ou não quer pecar é você. Porque quando só se você pecar sem querer, mas se você pecar por querer, você vai ter decisão. Você tem a decisão de escolher se você vai pecar, e você também tem a decisão de escolher que não vai pecar. A decisão é sua. A decisão é sua. Se você quer ir para o céu, e o que você comete é errado, a vida que você vive é errada, é condenada pela palavra de Deus, é condenada pela Bíblia, você não vai para a presença de Deus, você não vai para o céu. Mas se você quer ir para o céu, vive o que a palavra de Deus fala, vive o caminho certo, anda no caminho reto que Deus traçou na sua vida, você vai para o céu. Deus, Ele te ama. Jesus, Ele te ama. Ele morreu por você. Que amor é esse, irmão? Que amor é esse? Esse é o amor. Ninguém ganha desse amor que Deus tem. Ninguém ganha. O amor que Deus tem não é de um pai para filho, não é de um casal de namorados, não é de um casal, esposa e esposa. Não é esse tipo de amor. O amor que Deus tem não tem como explicar. Não tem como. Não tem como. Porque Ele nos ama tanto que Ele criou a gente à semelhança dEle. Só que Adão e Eva pecou e isso foi por geração e hoje somos pecaminosos, somos falhos, não somos certos, não tem como a gente ser certo. Se alguém virar para mim e falar que nunca pecou, eu já fico desconfiado. Ela não fica... Não tem como eu ficar perto dessa pessoa depois disso sem pensar naquilo que ela falou pra mim, sem pensar que ela não sabe que todo mundo peca. O único que não pecou foi Jesus. O único que não vai pecar é Jesus. Jesus, Ele não falhou e a gente também deve seguir os caminhos deles. Não devemos falhar. Não devemos falhar. Como?
desviando do pecado, desviando do caminho do mal, desviando daquilo que vai nos atrapalhar, desviando disso que quer nos atrapalhar, desviando do caminho do mal. É assim que a gente vai parar de cometer o pecado. A gente sempre vai errar, mas mesmo que a gente erre sem querer, vamos desviar do mal, vamos fazer o possível para não pecar, vamos fazer o possível para não errar. A gente erra até no pensamento, a gente peca até no pensamento. Então a gente deve seguir os passos de Jesus, seguir os passos que Jesus fala, que está na Bíblia, que fala como ele viveu. Ele não pecou em nada, ele foi tentado em tudo, mas não pecou em nada. Não pecou em nada. Vamos seguir os passos de Jesus. E como? Entregando o pecado para Jesus nessa noite, entregando o pecado nesse dia, não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Vamos entregar as nossas falhas para Jesus, vamos falar, vamos confessar o nome desse pecado e largar, nunca mais cometer esses pecados. Vamos entregar verdadeiramente. Tem pessoas que entregam verdadeiramente, mas depois elas vão lá buscar. No outro dia já está lá buscando. Entrega o pecado, mas no outro dia já está buscando de novo. Até parece que era uma garagem que não cobre. Porque pôs o carro lá, se for deixar o dia, tem que pegar no outro dia para trabalhar. Por exemplo, deixa o carro lá, uma garagem de noite. Vai pegar o carro para trabalhar, ou uma moto. Da mesma forma que você está pegando seu carro lá numa garagem que deixa à noite, você está pegando o pecado. Você não pode ficar assim, você não pode... vou pedir perdão, vou pegar no outro dia. Vou pedir perdão, vou pegar no outro dia. Se você for só de você estar indo nesse pensamento, eu tenho certeza que você já está pecando. Só de você pensar isso na sua mente, que vai pecar e vai se arrepender, vai pecar e vai se arrepender, vai pecar e se arrepender, eu creio que você já está pecando. A gente não deve viver assim. Não deve viver assim. A gente deve viver os passos de Jesus, viver os passos que Jesus nos mostra na palavra dele, viver os passos que Jesus nos mostra na Bíblia. Vamos ser discípulos de Jesus. Vamos ser discípulos de Jesus. O discípulo de Jesus também pecava, mas vamos evitar o pecado. Vamos ser diferentes. Vamos evitar o pecado de qualquer forma. Vamos entregar para Jesus. Jesus quer que a gente entregue para Ele. Não vamos ficar com o pecado nas nossas vidas. Se é difícil, pede conselho para alguém que tem sabedoria disso. Pede conselho para o seu pastor da sua igreja, para o seu líder. Aquela pessoa que você sabe que ela vai conseguir te aconselhar. Peça conselho para essas pessoas. Ou peça conselho para Deus mesmo. Fecha a porta do seu quarto e peça conselho com Ele. Vai te dar um tempo só para Ele. Um tempo só você e Ele, você e Deus. Mas peça conselho, larga esse pecado. Larga esse pecado. Jesus, Ele não quer que você vive pecando. Jesus, Ele quer que você vive evitando o pecado. Saindo do caminho do mal. Desviando o caminho do mal. Então peça conselho. Amém? Vamos ler no versículo 18 de João 3, capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do ungido Filho de Deus. Esse texto aqui, esse versículo também me chama muita atenção, porque fala nesse versículo que quem crê em Deus, quem crê em Jesus, não está julgado. Em outra versão, não está condenado. Mas quem não crê já está julgado, já está condenado. E se você está condenado, você já está condenado para o inferno. Eu creio que ninguém quer ir para o inferno, nem aquelas pessoas que estão no mundo lá não querem ir para o inferno. Mas se aquela pessoa do mundo não crê em Jesus, não crê em Deus, ela já está condenada, ela já está julgada. E você que está na presença de Deus, não está crendo em Deus, você também já está condenado. Você está julgado. Então mude isso. Mude isso. Essa foi a mensagem. E eu quero te deixar uma pergunta para você pensar na sua vida.
Você está crendo ou não está crendo? Pense nisso um pouco. Amém? Eu te desejo uma noite abençoada, um dia, uma tarde. Pai seja convosco.